O Clube de Engenharia recebe hoje, com grande satisfação, a AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, para o lançamento do Programa Setorial para as Eleições Gerais de 2018. Programa esse que tem como título Soberania e Desenvolvimento, Energia e Petróleo. E é um programa tão bom que nós do Clube de Engenharia tomamos a liberdade de propô-lo e integrá-lo a um documento que estamos elaborando em parceria com o Comitê Fluminense do Projeto Brasil Nação, para que, depois de aprovado, seja submetido aos presidenciáveis. Essa questão da sobrevivência da Petrobras é uma questão hoje decisiva para o nosso futuro como nação independente. Nós nunca, ao longo desses quase 65 anos de criação da Petrobras, nunca a vimos tão vilpendiada, tão atacada, tão menosprezada, sem que haja a menor reação por parte da burguesia industrial, que é, além da população, a sua maior beneficiária, sem que haja a menor reação das entidades industriais que, ao longo da história, defenderam as conquistas da Petrobras. O que impressiona hoje é o silêncio em relação ao desmonte e a profunda repercussão que isso tem sobre a nossa soberania. Eu vou passar a palavra ao Felipe para que ele conduza a reunião. Eu vou inicialmente quero agradecer a presença de todos. Depois eu vou pedir para a Patrícia me ajudar aqui na organização da dinâmica do evento. A nossa intenção é fazer o lançamento aqui, o lançamento oficial do nosso programa, certo? O programa, ele contempla 10 medidas que são a consolidação dos pontos de vista da AEPET, da nossa associação. São pontos de vista que vêm sendo trabalhados em diversos outros documentos e que, considerando a eleição geral de 2018, a gente considerou oportuno organizar num programa setorial, apresentando os 10 pontos que a gente considera importantes e que a gente apresenta de uma forma propositiva para o debate. A nossa intenção não é apresentar pontos de vista inflexíveis, revelações dogmáticas, verdades absolutas, de forma nenhuma. A nossa intenção é colocar as propostas para que sejam conhecidas pela sociedade, em especial pelos candidatos às eleições gerais. Os candidatos a presidente, mas também os candidatos aos cargos legislativos e ao governo dos estados também. Porque essa questão do petróleo e da energia está intimamente relacionada ao desenvolvimento nacional, e a preocupação com a soberania e o desenvolvimento deve ser uma preocupação de toda a sociedade e de todos os pré-candidatos para qualquer cargo que está sendo disputado agora nessas eleições gerais de 2018. Essas eleições são muito importantes porque se consegue fazer um estrago muito grande em muito pouco tempo. Se construir um país é uma coisa que leva gerações. Agora, a destruição de um país, quando planejada de uma forma competente, através de interesses antinacionais, controlados por interesses fomentados e planejados pelas corporações transnacionais, com apoio dos seus governos, a destruição pode se dar e se dá de uma velocidade muito grande. Portanto, é necessário resistir e, a partir de 1º de janeiro de 2019, começar a reverter todas as medidas antinacionais que foram perpetradas a partir desse governo Temer. Então, a gente está aqui apresentando as propostas. Eu vou pedir aqui para compor a mesa, antes de apresentar as propostas, que a minha intenção é apresentar, não falar das propostas, mas vou apresentar um vídeo que a gente preparou, que faz um sumário das propostas, justamente para que elas sejam
aqui apresentadas para todos os presentes. E depois a gente vai começar a dar espaço prioritário para os pré-candidatos que estão aqui presentes. Eu peço, inclusive, que todos se identifiquem, aqui para a Patrícia, para a Carmela, para que a gente possa dar voz aos pré-candidatos, prioritariamente. E, bom, então, aqui para compor a mesa, eu queria pedir, antes de apresentar o vídeo, queria convidar o Ricardo Maranhão para compor a mesa aqui com a gente e fazer uma apresentação breve. E o Estrela também, que nos dá a honra de estar aqui presente, eu convido para ficar aqui com a gente na mesa. Guilherme Estrela. Boa noite a todos. Na realidade, não vou fazer apresentação, pretendo fazer uma denúncia sobre uma situação que eu considero extremamente grave. Eu me refiro a uma questão chamada cessão onerosa. Em 2010, 4 anos após a descoberta do pré-sal, já se delineava um quadro que agora se constata de que o pré-sal é a maior província petrolífera encontrada no mundo nos últimos 20 anos. Em função disso, o governo federal decidiu firmar um contrato chamado de cessão onerosa com a Petrobras, sem licitação, para que a Petrobras adquirisse o direito de explorar e produzir até 5 bilhões de barris de óleo equivalente em 5 áreas e mais uma área que poderia servir se nas 5 áreas não houvesse os 5 bilhões de barris. Não foi uma operação fundada na lei e não foi gratuita. A Petrobras pagou por essa cessão onerosa 42 bilhões de dólares, ou cerca de 94 bilhões de reais ao câmbio de então. A Petrobras assumiu a área em 2010, perfurou mais de 50 poços e descobriu que aquela área não tinha apenas 5 bilhões de barris de óleo equivalente, podia ter entre 14 e 20 bilhões. Ou seja, um excedente da cessão onerosa entre 9 e 14 bilhões em relação aos 5 bilhões originais. Pois bem, na euforia da Copa do Mundo, na calada da noite, em regime de urgência, a Câmara dos Deputados aprova um projeto de lei, iniciativa do deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, que tem um DNA entreguista muito forte. O partido, o DEM, também tem um DNA entreguista muito forte, e aprova esse projeto que autoriza a Petrobras a vender até 70% dos 5 bilhões de barris e abre caminho para fazer um grande leilão dos 9 a 14 bilhões de barris do excedente. Isso em regime de urgência, sem discussão, sem debate, sem passar pelas comissões temáticas que um projeto de lei na Câmara dos Deputados e no Senado Federal tem que passar por comissões. Teria que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Minas e Energia e por outras comissões. O projeto passou que nem um foguete e foi remetido ao Senado Federal e não foi votado ainda porque o Congresso entrou em recesso. De forma que é um escândalo, é um crime de lesa pátria. Nós não estamos falando de armarinho, de negócio de armarinho, nós estamos falando de 20 bilhões de barris a 70 dólares, nós estamos falando de uma riqueza potencial de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Isso é quase o PIB do Brasil. É dinheiro para colocar muita criança na escola, para melhorar a saúde, para pavimentar as estradas, para criar escolas técnicas. É muito dinheiro e esta canalha está pretendendo entregar
essa fortuna e este patrimônio nacional, patrimônio conquistado pelos homens da Petrobras, pela indústria nacional, pela engenharia brasileira, pela tecnologia. A Petrobras criou tecnologia, a Petrobras correu os riscos, a Petrobras descobriu uma nova fronteira tecnológica, e essa turma está querendo... O que é que eles estão querendo? Eles estão querendo coisa pronta. Eles estão querendo investir o mínimo possível, eles não querem correr risco nenhum, e eles querem entrar nos negócios certos, no bilhete premiado. E é preciso que todos nós levemos essa denúncia onde nós pudermos, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, e é preciso que nós nos mobilizemos para pressionar o Senado no sentido de não aprovar essa excrescência, essa vergonha que desonra o parlamento brasileiro. E fazer também uma reflexão no sentido de que nós temos que, na medida do possível, é muito difícil, nós temos a imprensa contra, nós temos o poder do dinheiro, nós temos, mas na medida do possível, fazemos uma reflexão profunda para banir do Congresso Nacional essa cambada de desonestos, de entreguistas, de corruptos. A maior parte, evidentemente, que temos que separar, e as exceções, que são poucas, mas são honrosas, e temos que prestigiar, no sentido de... Eu vou encerrar por aqui para não impedir a manifestação de outras pessoas, e vamos assistir o vídeo em seguida. Então, resumindo, é muito importante, existe um telefone, Alô Senado 0800, a ligação é absolutamente gratuita, telefonar, o pessoal do Ceará pressionar o Eunício, que pelo menos ele não faça como o senhor Maia fez na Câmara, aprovar a discussão desse assunto em regime de urgência. Por que esta pressa? Só há uma explicação para essa urgência, para essa rapidez, para essa gatunagem. É um governo que está no final, está nos estertores, impopular, ilegítimo, repudiado pela sociedade, e está procurando pagar os compromissos que assumiu com interesses antinacionais antes de ser banido do Planalto. Muito obrigado a todos. Nós convidamos aqui a nossa companheira, valorosíssima companheira. Esta tem o DNA do patriotismo no sangue, né? É filha de um companheiro nosso, geólogo, Patrícia Laia, filha do Frederico, que há muitos anos, Fernando conhece bem, né? Andávamos em Brasília, defendendo o monopólio, na luta pela Constituinte, na luta contra as iniciativas de Fernando Collor e em outras lutas. Patrícia vai ser a nossa mestre de cerimônia. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui presente como membro da EPET, como diretora do Sindipetro, e também como geóloga e como filha do Fred. E eu não sei, Felipe, posso falar agora também ou a gente vai passar o vídeo? Se você pudesse, você é especialista na sessão onerosa. Posso falar um pouquinho agora? Claro, acho que pode, né, presidente? Então, o que acontece, né, o que a gente está vivendo agora, tem um paralelo muito grande com o que foi vivido por alguns que estão aqui nessa sala nos anos 70. E quando a província que tinha sido recém-descoberta era a Bacia de Campos. Também naquela época houve, né, essa avidez das multinacionais por tomarem o petróleo brasileiro. E elas vieram, conseguiram o contrato de risco, porque a gente tinha aquele problema de importar uma grande parte, apesar da gente fazer um esforço exploratório imenso. No relatório de espionagem que foi entregue à CIA em 1978, o relatório Nering, eles falam sobre o Brasil e falam que o esforço que a gente tinha feito, a Petrobras, depois da sua criação, em 25 anos, tinha sido muito grande, mas eles acreditavam que o Brasil não tivesse ainda um campo gigante ou supergigante. Eles estavam enganados. Nós tínhamos descoberto o nosso campo de Carmópolis em 1963, ainda em terra, na bacia de Sergipe-Alagoas. Naquela época, né,
logo depois que esse relatório de campos gigantes e supergigantes do mundo inteiro foi elaborado, com os campos descobertos até 75 e entregue na CIA em 1978, em 1979 também, numa época que as pessoas iam estar prestando pouca atenção, porque foi no dia 29 de dezembro de 1979, um telegrama tentou mudar as regras do contrato de risco. E pouquíssima gente sabe disso, pouquíssima gente sabe que tentaram pegar também a bacia de Campos, que era uma área promissora, como veio depois a ser o nosso polígono do pré-sal. Naquela época, a picanha azul era a bacia de Campos. E isso só não deu certo porque os geólogos, engenheiros petroleiros se organizaram, fizeram a denúncia chegar até o Teotônio Vilela, que tinha sido ferrenhamente contra o contrato de risco em 75. Né? Vale dizer que, naquela época, em 75, tanto a Arena quanto o MDB tinham grupos que se opuseram ao contrato de risco. Né? E o Teotônio, no dia 14 de abril de 1980, ele assume a tribuna do Senado e faz um discurso. E, nesse discurso, ele fala sobre como a Petrobras ela é aviltada, estava sendo aviltada também o Congresso Nacional, com aquela tentativa do César Caus de, num telegrama, legislar, dizia ele que falava em nome do general Figueiredo, isso a gente não vai saber, né? Mas aquela tentativa deu errado por causa dessa denúncia. Esse discurso que foi feito no Congresso e a reação no dia seguinte, a publicação pelo corajoso Hélio Fernandes na tribuna da imprensa, porque a mídia, né, grande parte da mídia se cala, e se calava também naquela época. Então, a repercussão que teve nos meios civis, militares e entre os parlamentares, foi o Congresso também que segurou e impediu que a gente viesse a perder a bacia de Campos. Ainda, né, isso foi em 1980, ainda na primeira metade da década de 80, a gente começa a descobrir a sucessão dos nossos gigantes do pós-sal. Muitos desses, né, hoje a gente sabe que tem o pré-sal embaixo. Então, quando é feita uma venda, hoje em dia, a companhia que está multinacional, né, que está levando, através da venda disfarçada como parceria estratégica, ela está levando não só o pós-sal de um campo gigante, mas o pré-sal que pode estar embaixo lá. Né? E isso é muito sério. Então, aquele telegrama, ele mandava a gente entregar, naquela época, todos os estudos que tivessem feitos, todas as áreas, para que as multinacionais escolhessem. E o que a gente vê hoje em dia é a gente sendo obrigado, dentro da Petrobras, a ensinar as multinacionais, a transferir o conhecimento que é da Petrobras, que foi construído, né, ao longo de todas essas gerações, de todo o investimento que foi feito, né, e está sendo agora ameaçado. O que está acontecendo, o que o deputado Aleluia está dando continuidade com esse projeto que permite a venda da cessão onerosa, é totalmente criminoso. O campo de Búzios, ele seguramente é o maior campo no mundo em águas ultraprofundas. Esse campo, em 2016, o sumário exploratório da ANP apontava que ele tinha um volume de 29,8 bilhões de barris de petróleo. Sem contar o gás, quando você somava o gás, ia para um volume equivalente, né, de óleo in place de 35,7 bilhões de barris de petróleo. Então, essa é uma grandeza que país nenhum no mundo pode prescindir. Né? Isso foi tudo muito bem orquestrado. E teve um outro telegrama também, em dezembro, né, que foi em dezembro de 2009, que foi aquele telegrama vazado na Wikileaks, onde o Serra prometia entregar o que ele fez depois do impeachment, né, que a gente chama de golpe, e ele realmente, em 2015, ele deu entrada no projeto de lei. Em 2016, logo depois do impeachment, ele conseguiu aprovação e retirou da Petrobras. Por que ele precisava retirar a operação da Petrobras? Porque você não tinha como vender, porque os caras não querem simplesmente participar de um consórcio, eles querem se tornar operadores. E por que isso? Porque há um declínio no Mar do Norte, há um declínio tanto no setor norueguês quanto no setor britânico. A Inglaterra já fala em ser a rainha do descomissionamento.
Isso é o fim dos campos, isso é o fim da vida dos campos de petróleo. Então, eles tiveram que vir predar, e vieram predar aqui, encontraram um terreno fértil, e a gente espera que o nosso Senado não seja esse terreno fértil, que haja uma reação, que haja uma mudança, né? Porque foi realmente vergonhosa a aprovação, como o Ricardo falou, que foi no meio da Copa, né? De uma forma rasteira, desse projeto do Aleluia. Então, se o Serra cumpriu a palavra dada à Chevron e colocou, né, as multinacionais como operadoras no pré-sal, o que o Aleluia está fazendo é gravíssimo, tá? É ainda pior para a Petrobras, porque essas áreas são totalmente estratégicas para a Petrobras. Em 2014, em junho de 2014, em 24 de junho, houve uma reunião que foi a reunião que tratou do excedente da cessão onerosa, que o Ricardo falou. Junto, quando a gente soma a cessão onerosa, o volume que a gente comprou e pagou, e o volume do excedente, isso fica entre 20 e 25 bilhões de barris. Mas isso não estamos falando de volume in place, não. É barril de volume recuperável. Tá? E esse volume que foi do excedente, ele foi, naquela ocasião, determinada a contratação da Petrobras em regime de partilha, a Petrobras oferecendo excelentes percentuais, ao contrário de percentual de 11%, como aconteceu em Gato do Mato, se eu não me engano, que a Shell arrematou aí no leilão, e que há uma controvérsia sobre se ela poderia ou não operar esse campo. Os nossos campos, né, esses campos que a Petrobras já tinha, então, desenvolvido todo o trabalho de exploração e tinha feito também a delimitação e tinha declarado a comercialidade já de alguns, até o final de 2014 a gente declarou a comercialidade de todos eles, né? Esses campos, eles são fundamentais para a Petrobras. É fundamental para o país que ele controle a produção do seu petróleo. O nosso modelo, né, ele deve ser um modelo com essa forte presença estatal na economia, na indústria de petróleo e gás. Esse foi o exemplo da Noruega que deu certo. Quando você vê hoje a Noruega, a maior parte dos campos gigantes é operada pela Statoil, que mudou de nome para Equinor, talvez para não ser reconhecida como uma estatal onde o governo detém 67%. Né? Mas a presença do Estado forte e um parlamento que defenda a soberania e a nação são fundamentais. Então, a gente sai das férias e acaba o recesso do Congresso e a gente fica muito preocupado como o nosso Congresso vai se conduzir. E a gente espera que o nosso Congresso se conduza à altura do nosso país, do nosso povo, que realmente não merece, né, esse comprometimento todo. Obrigada. Eu queria fazer um convite a todos os parlamentares que estão presentes. Nós temos a Frente pela Soberania, que se reúne às sextas-feiras na AEPET, e nós gostaríamos que vocês também, de repente, procurassem conhecer, porque são propostas relacionadas, né, com a soberania nacional. E é isso. Muito obrigada. Olá! A AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, segue trabalhando em defesa da companhia, pelo seu desenvolvimento alinhado aos interesses de todos os brasileiros. Aqui apresentamos nosso programa setorial para as eleições gerais de 2018. Bom, como sabemos, o petróleo e o gás natural respondem por mais de 50% da energia consumida no planeta. Sua disponibilidade é essencial ao desenvolvimento social, econômico, bem como à soberania das nações. O petróleo, por não ter substitutos naturais, torna-se ainda mais especial. Possui uma elevada densidade energética e é constituído por compostos orgânicos que dificilmente são encontrados na natureza. Desse modo, o petróleo torna-se uma grande vantagem econômica e militar aos países que o possuem. A sociedade, como conhecemos, foi erguida e depende do petróleo. Porém, o esgotamento do petróleo convencional e de baixo custo de produção e a redução do excedente energético e econômico na indústria petroleira está transformando aceleradamente a sociedade. Os países mais ricos não hesitam em fazer o que for necessário para garantir o seu suprimento de petróleo e gás natural. Guerras, revoluções induzidas, intervenções armadas, patrocínios de golpes de Estado, cooptação da mídia e corrupção de agentes políticos locais são alguns dos instrumentos utilizados. A Petrobras, visando garantir o abastecimento do Brasil, optou desde sua criação pela implantação de um parque de refino no país,
modelado para processar petróleo nacional e importado. O desenvolvimento de fornecedores locais foi uma das prioridades da Petrobras. A estatal chegou a obter até 90% dos bens e serviços requeridos em seus investimentos de empresas brasileiras. Com a descoberta das enormes reservas do pré-sal em 2006, a companhia viu a oportunidade de produzir todo o óleo necessário ao atendimento do mercado nacional e, eventualmente, exportar volumes excedentes. Isso chamou a atenção de agentes do mercado internacional, pois as petroleiras multinacionais já estavam abaladas pela dificuldade de recuperar reservas esgotadas e pela queda na produção de petróleo. Uma legislação específica instituída na primeira década deste século possibilitou a conversão da maior parte da renda petroleira em recursos destinados a programas sociais, à inovação tecnológica e ao desenvolvimento da engenharia e da indústria nacional. As regras para a exploração do pré-sal, a introdução do regime de investimento sustentado por financiamento próprio e de terceiros foram as principais medidas adotadas com essa finalidade. Porém, o atual governo, influenciado por interesses privados e antinacionais, alterou a política de desenvolvimento do setor e tem promovido a desnacionalização de suas atividades. As medidas adotadas desde 2016 fragilizam a nossa maior companhia, enfraquecem a engenharia e a indústria nacionais e abrem espaço para a privatização. O Brasil ingressa em novo ciclo do tipo colonial e primário exportador, mas sabemos que a exportação de petróleo por multinacionais estrangeiras não é capaz de desenvolver o país. Para que a Petrobras seja alinhada à sua razão de existir, que é garantir o abastecimento nacional aos menores custos e assim contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, a AEPET propõe 10 medidas a serem tomadas para o setor do petróleo e energia. 1. Reversão da privatização de ativos estratégicos e fortes geradores de caixa. O atual governo e a Petrobras estão vendendo ativos com a finalidade de pagar dívidas em curto prazo, priorizar a distribuição de dividendos e elevar reservas financeiras, sem considerar os prejuízos na geração de caixa e da desintegração produtiva que tais mutilações trarão para a empresa e para o país. Propomos rever as metas do plano estratégico para garantir a integração e a diversificação da companhia, o abastecimento nacional aos menores custos possíveis, além da administração responsável da dívida. 2. Alteração da política de preços da Petrobras. A atual política de preços, adotada desde outubro de 2016, deve ser alterada, pois a prática de preços alinhados e mais altos que os internacionais viabilizaram a lucratividade da importação de combustíveis por concorrentes, enquanto a Petrobras perdeu o mercado e ficou com suas refinarias ociosas em 1/4 da sua capacidade de produção. A atual política de preços prejudica tanto a Petrobras quanto aos brasileiros e beneficia agentes privados da cadeia de importação de combustíveis. Os preços devem ser moderados, compatíveis com os custos de produção e com a capacidade de compra dos brasileiros. 3. Desenvolvimento da política de conteúdo local. É necessário estabelecer uma política de conteúdo nacional a ser obedecida por todos os agentes e que receba incentivos condizentes com os níveis de emprego e de renda criados localmente. A atual política de conteúdo local é criticada pelos seus fornecedores nacionais, pois os índices são, em média, 50% aos que vinham sendo exigidos, estimulando compras no exterior em detrimento da indústria brasileira. 4. A contratação direta da Petrobras para a produção dos excedentes da cessão onerosa. Interesses estrangeiros pretendem que o governo anule a decisão do CNPE pela contratação direta da Petrobras para a operação e produção da acumulação excedente da cessão onerosa pelo regime de partilha. Cobiçam se apropriar desse petróleo sem riscos por meio dos leilões de privatização. Entendemos que a Petrobras deve ser contratada diretamente para a operação e produção da acumulação excedente da cessão onerosa. Esta alternativa pode maximizar a transferência da renda petroleira para o desenvolvimento nacional por meio da Petrobras e da União. 5. Assegurar o direito da Petrobras como operadora única do pré-sal. O governo retirou da empresa o direito de ser operadora única do pré-sal e de ter, no mínimo, uma participação de 30% na exploração e produção de cada projeto licitado. É preciso restabelecer a Petrobras como operadora única do pré-sal, de forma a modular a produção em benefício do país, estimular o desenvolvimento industrial com o uso de mais bens de produção local, garantir o progresso tecnológico nacional,
evitar fraudes, repor reservas extraídas, diminuir custos de produção da estatal e garantir oportunidades para os brasileiros. 6. Controle do planejamento estratégico e da política de distribuição de dividendos da Petrobras. Queremos que o planejamento estratégico e de negócios seja revisado para priorizar o investimento na integração das atividades da companhia, na agregação de valor ao petróleo e gás e na recuperação da participação da empresa no mercado interno. Atualmente, o plano prevê a venda de ativos de campos em produção, logística, refino e o abandono das áreas de petroquímica, fertilizantes e biocombustíveis. Tal medida é restritamente financeira e de curto prazo. Ela não preserva o posicionamento estratégico construído pela Petrobras ao longo das 2 últimas décadas. 7. Controle da exportação de petróleo. O atual governo não tem uma política para o controle da produção e da exportação de petróleo. Desse modo, apressa leilões de áreas que podem conter bilhões de barris de óleo apenas para cobrir déficits fiscais conjunturais. Esta política leva ao esgotamento prematuro das reservas nacionais, ainda no período de ampla utilização dessa fonte de energia. Acreditamos que o planejamento da produção deve objetivar o abastecimento interno, aos menores custos possíveis e a segurança energética nacional. Portanto, propomos limitar a exportação de petróleo cru, assim como investir na delimitação de jazidas e na definição das reservas do pré-sal, como condições para definir a extensão e a velocidade dos leilões. Nenhum país se desenvolveu exportando petróleo por multinacionais estrangeiras. Devemos priorizar a agregação de valor ao petróleo com seu consumo no país. 8. Revisão de subsídios concedidos às petroleiras e da legislação que impacta estatais. A nova lei permitiu que a operação do pré-sal fosse feita por companhias estrangeiras. O atual governo iniciou então um movimento de apoio ao setor que vai em direção à privatização. Subsídios elevados e legislações facilitadoras vêm sendo aprovados com prejuízos ao país. Propomos analisar com vigor todos os subsídios concedidos, revogando leis como a 13.586/2017 e isenções fiscais concedidas. 9. Estabelecimento de políticas públicas para a distribuição de renda petroleira. Queremos que a legislação vigente seja revisada e que sejam estabelecidas obrigações mais rigorosas para o uso dos repasses, orientando-os para suportar programas sociais, desenvolvimento de ciência e tecnologia em produção de biocombustíveis e energias renováveis. Devem ser consideradas metas de eficiência energética e planejada a transição para uma economia menos dependente dos combustíveis fósseis. 10. Recompra dos ADRs da Petrobras negociados em bolsas estrangeiras. As ações da Petrobras devem ser retiradas de bolsas de valores estrangeiras, com pedido de suspensão das transações e a negociação para sua compra. A subordinação da estatal às leis e regramentos estrangeiros compromete a soberania nacional na medida em que restringe a adoção de estratégias condizentes com a natureza estatal da companhia. Para finalizar, essas proposições têm como objetivo reforçar o compromisso da Petrobras com o desenvolvimento do Brasil e contribuir para a soberania nacional. São medidas que gostaríamos que fossem apreciadas pelos candidatos às eleições gerais de 2018. Quer saber mais? Leia o programa na íntegra. Acesse www.aepet.org.br. Então vamos começar pela Tatiane. Bem-vinda. Obrigada. Olá, boa noite a todos e todas. Sou Tatiane Araújo, servidora do INCA e também estou aí candidata a deputada estadual pelo PSOL. Venho com muita satisfação, através de um convite dessa militância petroleira aguerrida, que eu já conheço desde a minha juventude. Lembro-me quando eu era secundarista da grande passeata que nós fizemos na Avenida Chile dos 51 dias de greve de petroleiros e nós conseguimos parar, Eduardo Henrique, aqui, a UERJ em defesa dessa categoria, por um debate que não se encerrou e que eu acho que se aprofunda. Para mim é muito importante estar aqui hoje, em especial nessa conjuntura, porque eu acho que o debate da desnacionalização da Petrobras ele está casado com uma série de outras coisas.
Infelizmente, desde 2016, a gente observa um golpe parlamentar nesse país que vem para aprofundar a retirada de direitos. Um golpe que vem para mexer ainda mais na nossa soberania nacional, fazendo com que hoje, não só campos importantes sejam desnacionalizados e estejam à venda, como também gasodutos, como o caso do NTS aqui no Rio de Janeiro, no Sudeste, a tentativa de fazer o mesmo agora no Nordeste, tendo aí uma briga grande, inclusive, com o TRF5, apontando várias irregularidades a partir de denúncia de entidades, né, dos trabalhadores da Petrobras. Isso não vem sozinho, isso está vindo casado com uma série de investidas do governo Temer aos trabalhadores e às trabalhadoras. A gente observou, ano passado, a triste aprovação da reforma trabalhista, a tentativa da reforma da Previdência, e o que a gente observa esse ano, se não o aumento da desnutrição. Se a gente não observa o aumento da epidemia, a gente tem várias epidemias surgindo novamente no país, por conta, inclusive, da Emenda Constitucional 95, que visa atacar a saúde e a educação, e apenas iniciou esse ataque. E aí, nesse sentido, todo o debate sobre a Petrobras e as nossas estatais, ele é fundamental. Porque por aqui passa a nossa soberania e por aqui passa a possibilidade da gente ter medidas sociais efetivas para os nossos trabalhadores e para as nossas trabalhadoras e para a nossa juventude. Não à toa, diante da política, né, na mudança de política dos preços que a gente observa, toda uma entrega ao mercado internacional, né, eles podem fazer o que quiser, por semanas a gente ouve mudanças absurdas, inclusive o governo dizendo, quando a gente vai negociar com caminhoneiros, vamos mexer na Confins, vamos mexer novamente em direitos. Essas políticas, elas trazem, inclusive, para o nosso dia a dia algo muito sério. Nós que somos da saúde, começamos a observar crianças e mulheres chegando com queimaduras. Porque aqui, quando a gente fala sobre a política de mudança de preço, nós estamos falando também que mulheres não têm condições hoje de comprar gás para fazer a comida para alimentar os seus filhos. Nós não estamos falando simplesmente do diesel, daquele que chega na bomba de gasolina. Nós estamos falando da vida de mulheres e crianças em suas casas, que hoje, inclusive, estão indo a postos de saúde com ferimentos, inclusive com alguns ferimentos graves, porque voltam a cozinhar a lenha. Esse é o retrocesso. Esse é o retrocesso que vem junto com o golpe parlamentar. Então, o ataque aqui não é só a Petrobras. O ataque aos direitos e o ataque às nossas vidas. Ter uma indústria soberana, uma indústria nacional, significa que mesmo a Petrobras, sendo importante, tendo a sua matriz energética no petróleo, no fóssil, nós podemos discutir, por exemplo, energias alternativas e podemos discutir meio ambiente. Porque quando a gente passa Campos do Norte para a iniciativa privada, nós estamos falando que o Coral Verde, mais de 52 quilômetros, hoje está sob ameaça. Porque é óbvio que uma indústria estrangeira jamais vai deixar de perfurar aquela região para proteger os corais. Mas se a gente tem uma estatal em nossas mãos, nós podemos fazer isso. Se a gente tem uma empresa soberana, nós podemos dizer que o lucro dessa empresa vai para a saúde e para a educação. Ele vai para tirar crianças da desnutrição, ele vai para proporcionar a nós mulheres, inclusive, políticas eficazes no enfrentamento da nossa violência. Dessa violência cotidiana. Não se faz delegacia de mulheres, não se faz postos de atendimento sem dinheiro, sem infraestrutura. Essa infraestrutura, esse dinheiro, tem que vir das nossas estatais. Por isso, a defesa da Petrobras, assim como da Eletrobras, como a da SEDAI, no Rio de Janeiro, é muito importante. Nesse sentido, quero parabenizar os 10 pontos e dizer que nós vamos estar juntos, não só com eles, mas dizer que é preciso revogar todas as medidas do governo golpista. É preciso revogar, inclusive, a venda dos campos privatizados sob gestão de Temer e parentes, que pode seguir acontecendo aí com a gestão Temer e Ivo. Nós vamos estar juntos, não só na defesa da Petrobras, mas na defesa da soberania, sabendo que só assim nós podemos, de fato, ter políticas públicas, políticas sociais e a manutenção dos nossos direitos. Obrigada pelo espaço. Nós chamamos agora o pré-candidato à presidência da República, João Goulart Filho.
do Partido Pátria Livre. Presidente Coutinho, senhores candidatos, senhores petroleiros, para nós é uma satisfação estarmos hoje aqui, nessa reunião onde se discute esses 10 pontos fundamentais da nossa Petrobras. Eu quero dizer, antes de nada, que quando nós decidimos representar o Pátria Livre numa candidatura, nós o fizemos com toda a memória do trabalhismo brasileiro e das lutas nacionalistas desse país. Nós representamos, em parte, as lutas de Getúlio, as lutas de Jango e, principalmente, todos os direitos dos trabalhadores e os direitos desse povo brasileiro ser independente, ser soberano e, principalmente, ser livre para decidir sobre a sua economia e sobre a sua independência política e sua evolução social. A Petrobras, sem dúvida alguma, é uma peça fundamental da construção de nosso país. Getúlio, quando, em sua própria carta-testamento, desenvolveu a Petrobras e a viu como, naquele momento, um impedimento das forças reacionárias que ainda persistem nesse país para implantar a Petrobras, que veio a ser posteriormente a Petrobras de hoje, tinha na sua certeza de que essa Petrobras era do povo brasileiro e era daquela empresa que serviria à soberania e o desenvolvimento nacional. Não temos dúvida que hoje vivemos dias de entreguismo precipitado. Nós que sofremos o golpe de 64, e uma das questões do golpe de 64 foi a assinatura por Jango da outorga do monopólio para a Petrobras, não somente da extração quanto do refino. Sabemos o que estamos sofrendo e o que nós, se não tomarmos cuidado com a nossa Petrobras, com essa fatiação que estão fazendo da Petrobras, nós não teremos mais esta grande empresa idealizada pelo trabalhismo e por Getúlio. Os direitos sociais que falava aqui a candidata é uma obrigação também desse nacionalismo brasileiro. O 13º do presidente João Goulart pode vir a ser até flexibilizado. Temos um país caminhando para a entrega total de nossas riquezas, de nossa economia. Nós, do Pátria Livre, temos como premissa o enfrentamento do sistema financeiro, porque não é mais possível um país consumir 400 bilhões de reais pagando os juros da dívida pública e um país que está com a sua educação, sua saúde e sua segurança entregue a empresas multinacionais e a interesses escusos que aí estão. Quero dizer, presidente, que dos 10 pontos, o Pátria Livre os aceita todos na sua integridade. Algumas questões, inclusive, nós teríamos que ir além. Nós teríamos que rever, para aquele que emergir com o direito e com a soberania das urnas, a questão da retomada da Petrobras, da retomada das suas ações, da retomada da nossa soberania em energia tanto do petróleo, quanto também da energia da nossa Eletrobras, também uma criação do presidente João Goulart, que não somente controla 10 usinas de geração de energia, com todas as suas redes elétricas gigantescas e continentais, como controla o nosso sistema de águas no Brasil. Temos várias questões nacionalistas, mas quero dizer, presidente, que essa questão da Petrobras é uma questão de primeira necessidade para o Partido Pátria Livre e uma das primeiras coisas que nós enfrentaremos para que o povo brasileiro tenha no seu patrimônio devolvido essa luta de esperança que significa a nossa Petrobras de Getúlio, a nossa Eletrobras de Jango e os direitos trabalhistas devolvidos ao povo brasileiro.
Quero cumprimentar a todos os candidatos que aqui se encontram e que também se unem nessa luta. Nós temos a esperança de que estas eleições possam legitimar um processo de retomada do nacionalismo, de retomada dos valores essenciais de nossa pátria, da defesa nacional, da defesa de nossa Amazônia, de nossa plataforma marítima, da nossa Amazônia Azul. Nós temos certeza de que esta soberania será atingida se todos nós, o povo brasileiro, se unir em torno das questões. Avante, Petrobras, avante a todos, vamos à luta, porque existe a esperança de nós recuperarmos esse patrimônio público para o nosso Brasil. Muito obrigado a todos. Chamamos agora o deputado Paulo Ramos. Patrícia, me permita só um esclarecimento. Não sei nem se o candidato sabe. O presidente João Goulart, ele ampliou o monopólio estatal do petróleo através de um decreto que estabeleceu o monopólio também sobre as operações de importação e exportação de petróleo e derivados, e com isso ele saneou uma dívida que havia de superfaturamentos e subfaturamento, desvio de dinheiro já naquela época. É um decreto de João Goulart de 1963. Né? E também na área do petróleo assinou, no dia 13 de março de 1964, um decreto nacionalizando as refinarias de Capuava, Sabá, lá na Amazônia, Manguinhos e outras, né? Que eram ainda refinarias anteriores à lei de 2004. Esse esclarecimento eu devo aqui uma homenagem ao presidente João Goulart, que eu tive a honra e a alegria de conhecer com meu pai, senador Java Maranhão, que era amigo do presidente Goulart, né, e que caiu pelas medidas corajosas que tomou na ocasião, nacionalizando as refinarias, criando uma lei de remessa de lucros, desapropriando as estradas de 200 quilômetros para evitar a especulação imobiliária, enfim, uma série de medidas muito importantes para o Brasil. E a remessa de lucro. Boa viagem, obrigado pela presença. Muito obrigado. Então, agora passamos a palavra para o deputado Paulo Ramos, pré-candidato a deputado federal, ele que já foi nosso constituinte em defesa do monopólio do petróleo. Obrigado. Cumprimentar a todos e especialmente aqueles mais antigos na luta pela soberania nacional. O novo presidente da EPET é muito jovem, então com ele convivemos menos. Mas praticamente com todos aqui que participam dessa luta, temos convivido ao longo desses anos todos. E eu, já foi assinalado aqui, tive a oportunidade de participar da elaboração da Constituição Cidadã, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. E eu tenho registrado isto, lembrado, que no artigo 1º da Constituição, nos princípios fundamentais, o primeiro princípio fundamental é a soberania nacional. Depois vem a cidadania, depois vem a dignidade da pessoa humana, depois vem os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e depois o chamado pluralismo político. Mas sem soberania, não é possível ter um projeto nacional. Sem um projeto nacional, não pode ter o desenvolvimento econômico e social, o desenvolvimento sustentável. Sem desenvolvimento, não há a possibilidade da justiça social. Mas a soberania antecede a tudo isto. E o que é que significa a soberania? Como é que um povo tem a capacidade de definir o seu próprio destino, de autodeterminar-se, se apropriando de suas riquezas? Um país que não se apropria de suas riquezas para a elaboração de um projeto nacional
não terá a possibilidade de realizar o destino esperado pelo seu povo. E nós vivemos, estando o Brasil ainda dentre as maiores economias do mundo, nós vivemos num país que é caracterizado pela exclusão. Parcelas expressivas do povo brasileiro passa fome, não tem acesso à moradia digna, não tem educação, não tem saúde. Então eu venho aqui representando o meu partido, o PDT. Fiquei muito feliz em encontrar o nosso querido João Goulart. Mas ele fala Vargas, Jango, e nós temos que incluir Brizola. Como governador do Rio Grande do Sul, encampou 2 multinacionais que criavam um obstáculo ao desenvolvimento do Estado. Obviamente que a cadeia da legalidade. A luta pela afirmação da vontade popular. A permanência do presidente constitucionalmente eleito, estando no poder. Talvez, se Brizola tivesse vivo, o golpe parlamentar que foi dado tivesse enfrentado uma resistência maior pela liderança que ele representava. Mas eu venho aqui, com essa veemência toda, dizer que tenho convivido com a luta diária dos petroleiros. E no exercício do mandato de deputado estadual, dentro das limitações que um mandato de deputado federal confere para tratar dessas questões, tenho procurado fazer o possível. Não só na defesa da Petrobras, na defesa do monopólio estatal do petróleo. Essa bandeira tem que ser recuperada. Não podemos permitir que o petróleo, que ainda é a principal fonte de energia que move o mundo, o Brasil dispondo das reservas que dispõe num governo ilegítimo, golpista. Porque qual é o sentido político da corrupção? O sentido político da corrupção é estabelecer a dependência. Eles estão exercendo o poder que conquistaram fraudulentamente, mas numa dependência muito grande. Eles são politicamente dependentes. Eles próprios não têm vontade, não têm a possibilidade de definir qualquer política que se vincule ao interesse do povo brasileiro, à soberania nacional, porque eles próprios se corromperam e ficaram dependentes. Então eu digo o seguinte, está aqui o Maranhão que sempre fala, né? O partido de Barbosa Lima Sobrinho. 2 partidos, o de Silvério de Reis e de Giradentes. Todos nós sabemos a que partido pertencemos. Mas nós estamos aqui como candidatos. E o candidato vem aqui para pedir voto, para pedir apoio. Já houve quem dissesse que na política o passado vem na frente. E eu tenho certeza, a mais absoluta, que não há nenhum petroleiro que seja ativo na luta em defesa da soberania nacional, em defesa do monopólio estatal do petróleo, em defesa da Petrobras e de outras riquezas nacionais, contra as privatizações de Eletrobras, Casa da Moeda, contra a entrega deslavada do patrimônio nacional. Eu acho que não há um que tenha qualquer dúvida sobre o procedimento que vai orientar a conduta do Paulo Ramos, deputado federal, no Congresso Nacional. Não, nenhum pode ter dúvida. Porque se o passado vem na frente, na Assembleia Nacional Constituinte, as demonstrações foram dadas. Na luta contra a revisão constitucional, as demonstrações foram dadas. E aqui na Assembleia Legislativa, depois de tragicamente, né, Vivaldo, termos perdido a eleição em 1994, com a eleição do vendilhão da pátria e traidor do povo, Fernando Henrique Cardoso, a Constituição foi completamente esfrangalhada e o monopólio estatal do petróleo, a nacionalização do subsolo, empresa brasileira de capital nacional, tudo isso foi retirado da Constituição para possibilitar a afirmação desse modelo liberal que prega o Estado mínimo, para que haja o Estado mínimo, para que as responsabilidades públicas em todas as áreas, educação, saúde, etc., sejam transferidas de forma imoral. Para a iniciativa privada, é preciso acabar com a soberania nacional. E a soberania nacional passa necessariamente, tem que fazer essa média aqui, pelo monopólio estatal do petróleo, pela valorização da Petrobras. Não há nenhuma dúvida que, como deputado federal,
todos os itens aqui elencados farão parte da minha defesa intransigente. Parabéns a todos. Salve o PDT, salve Vargas, Jango e Brizola. Chamamos agora o deputado Glauber Braga, do PSOL, deputado federal. Senhoras e senhores, boa noite a todos e a todas. Antes eu quero começar com uma constatação, mas já cumprimentando esses grandes brasileiros que estão aqui fazendo parte dessa mesa. Quero cumprimentar Guilherme Estrela, Pedro Celestino, Ricardo Maranhão e Felipe. A resistência, o trabalho que vocês têm feito para a gente tem sido fundamental. E eu quero destacar nesse momento que a AEPET tem feito em termos de subsidiar parlamentares que ainda querem buscar a realização de uma resistência contra a entrega total e restrita que está sendo tocada no nosso país. Se a gente ainda consegue fazer um debate minimamente qualificado, é porque semanalmente a gente tem recebido de vocês subsídios importantes, fundamentais, para a realização desse debate no campo institucional. Eu quero aqui agradecer aqueles que articularam a nossa presença também nesse encontro e que falaram da importância para que a gente pudesse estar aqui junto com vocês. Não posso deixar de falar no Valdir, no Wagner e na Natália, que tem sempre também se articulado junto com a gente para que a gente possa estar fazendo um trabalho permanente com as bases, com os petroleiros, com os trabalhadores e trabalhadoras que vêm sofrendo as consequências do golpe instalado. Não posso deixar de dizer também que é fundamental a unidade na resistência, a amplitude com os demais setores ameaçados e atacados. É fundamental que a gente unifique a luta dos trabalhadores contra o desmonte que está sendo colocado em prática. A defesa da Eletrobras é a defesa da Petrobras. A defesa da Petrobras é a defesa da Casa da Moeda. A defesa da Casa da Moeda é a defesa dos bancos públicos. Ter a capacidade de articular esse conjunto das lutas, nós consideramos ser fundamental. E, para encerrar, porque tem vários oradores e oradoras ainda aqui para se manifestar, eu acho que o fundamental do encontro de hoje é assumir o compromisso. Imagino, inclusive, que essa articulação tem exatamente esse objetivo. Saber dos candidatos e candidatas se assumem o compromisso com os 10 pontos que foram aqui elencados como prioritários. E eu falo aqui, nesse momento, não só em meu nome. Eu quero falar aqui em meu nome como deputado federal, mas autorizado por eles, eu quero falar em nome do nosso candidato ao Senado Federal, Chico Alencar, e em nome do nosso candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, que autorizaram e pediram que transmitisse aos senhores e às senhoras, não só os parabéns por essa iniciativa tão importante na defesa do Estado brasileiro na luta permanente contra o mercado arrasador, mas que buscam também, no atual momento histórico, reafirmar com contundência: contem conosco, nós estamos completamente de acordo com os 10 pontos que foram aqui trazidos pela AEPET por essa articulação. O nosso compromisso está firmado publicamente. E exatamente por ter essa consciência, nós sabemos também que fazer o que foi aqui apresentado não será fácil, não será simples, que o grau de ataque àqueles que se dispuserem a essa tarefa será grande, como já está sendo grande. Quando nós falamos, por exemplo, e esse é um assunto que nós não abrimos mão também de dizer, que hoje a prisão do ex-presidente Lula tem uma relação direta com qualquer tipo de ameaça que possa ser a apresentação de um programa que interrompa o desmonte do Estado brasileiro, nós não nos iludimos como um partido de esquerda que sabe também que outras candidaturas que se apresentem como ameaça a esse programa sofrerão também as consequências e os ataques oriundos de defesa do Brasil contra o entreguismo descarado. E nós sabemos que também, para que esses pontos sejam colocados em prática,
essa batalha só está começando. Tinha que ter, e é exatamente o que a gente está tendo hoje, um pontapé inicial de quem tivesse acúmulo para articular. Agora, para colocar em prática, a gente vai precisar de muita mobilização nacional. Mobilização de trabalhadores e trabalhadoras, mobilização da juventude brasileira, mobilização de todos aqueles que não acreditam e não encaram como fato consumado que os entreguistas de plantão vão fazer com que o nosso país fique de joelhos. Se tem alguns que querem deixar o Brasil de joelhos e fazem com que a sua continência seja prioritariamente ao governo dos Estados Unidos, não é o nosso caso, não é o caso dos brasileiros e brasileiras que aqui se encontram e de todos aqueles que vão ser mobilizados em defesa do nosso país, do interesse nacional, do desenvolvimento brasileiro, de fato, que articula movimentos sociais e trabalhadores em nome daquilo que para nós é essencial, que é a garantia do futuro do nosso país. Parabéns às senhoras, aos senhores, parabéns por essa articulação. Viva a luta do povo brasileiro. Muito obrigado. Nós chamamos agora Oscar Felizola Souza, pré-candidato pelo PDT a deputado federal. Bem, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, todos vocês. Eu, na qualidade de petroleiro, trabalhei 40 anos na Petrobras, me aposentei de membro da EPET, de vice-diretor, inclusive nos anos 80, quando o diretor era nosso grande Castilho. Para ninguém de satisfação, vim aqui juntar a todos, contribuir para a defesa da soberania nacional, que nunca esteve ameaçada em todos os tempos. Então, é preciso todos nós nos unirmos para combater esse entreguismo deslavado. Os 10 pontos do programa setorial da REPET, compromisso de defender solenemente, e gostaria de falar sobre 3 aqui, dos 10, já que não vai ter tempo para falar sobre todos. Por exemplo, o primeiro, reversão da privatização dos ativos estratégicos e geradores de receitas da Petrobras. Vemos agora, há pouco tempo, com o governo entreguista do senhor Temer e com, desculpe a palavra, com o calhorda, que era presidente, o Pedro Parente, vender a iniciativa de vender 4 refinarias da Petrobras. Isso aí, quer dizer, graças a Deus conseguiu se sustar isso esse ano, mas se nessas eleições a gente não tiver eleito um presidente e uma bancada, tanto no Congresso como no Senado, que esteja alinhada com os interesses do Brasil, vai vir à tona isso aí o ano que vem. Então, temos que nos unir contra esse entreguismo deslavado que tem sido caracterizado aí o governo Temer. Questão também da conteúdo local. Então, o desenvolvimento da política de conteúdo local, que nós tínhamos uma política bem adequada no governo anterior, que isso aí está sendo desmantelado. Então, temos que... Isso aí, vamos dizer, está causando a falência das empresas nacionais, com a consequência de desemprego, aumento da violência, etc. E revisão dos subsídios concedidos às petroleiras. Isso aí foi um escândalo que foi feito aí no governo Temer, quer dizer, abriram as pernas para as petroleiras estrangeiras, e com isso aí se deixou de arrecadar, se não me engano, é algo em torno de R$1 trilhão em 20 anos. Então, a situação, meus amigos, é grave. Temos que unir todos para barrar o entreguismo. Viva o Brasil! Chamamos agora o candidato Heitor César, pré-candidato a deputado estadual
pelo PCB. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiramente, dizer que estamos aqui em nome do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. Sou Heitor César, sou professor de História, sou membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro e estou na condição de pré-candidato a deputado estadual pelo partido, mas também estou aqui representando as demais candidaturas do PCB, assim como o Partido Comunista nacionalmente, falando para dizer que nós incorporamos na íntegra todos os pontos do programa, não apenas como um elemento de consulta, mas como parte constitutiva do nosso programa de alternativa dos comunistas, dos socialistas, para os problemas que a população brasileira vivencia e que vem se aguçando cada vez mais nessa conjuntura tão diversa e que nós estamos enfrentando. Dizer também que, muito mais do que uma honra, é uma obrigação militante estarmos presentes aqui, cerrando fileira junto com os companheiros petroleiros, com as companheiras petroleiras, e dizer que, por mais que nessa conjuntura eles, os nossos adversários, têm um conjunto de máquinas, têm um conjunto de poderes, têm a mídia do lado deles, nós temos ainda a força da mobilização popular. Se no passado a Petrobras, empresa que sempre enfrentou, mesmo antes de ter surgido, o ódio e a perseguição dos setores entreguistas nacionais, e essa vida da Petrobras nunca foi fácil, e no momento atual se aguça cada vez mais as dificuldades da Petrobras, assim como no passado, assim quando ela foi construída, hoje a solução para esse enfrentamento é a ampla mobilização popular. Somente a classe trabalhadora unificada e mobilizada poderá, nesse momento, fazer frente a esse projeto que está desmontando o país. Como já foi muito bem colocado aqui pelo companheiro Glauber, eles visam desmontar todas as estatais. Eles visam destruir tudo, todo o patrimônio da população brasileira. E é nosso dever, nessa conjuntura, fazer a mobilização popular e o enfrentamento. Porque somente a classe trabalhadora poderá fazer esse enfrentamento e poderá construir, de fato, a sua alternativa para esse programa, contra esse programa entreguista. Nós, do PCB, sempre estivemos presentes na luta do petróleo brasileiro. Foi assim na época da construção da Petrobras, foi assim na luta do petróleo, foi assim na luta contra a ditadura militar, foi assim nos tenebrosos períodos FHC, quando a Petrobras, inclusive, o próprio nome corria risco de ser modificada, queriam transformar a Petrobras em uma tal Petrobrax e destruir essa importante empresa, mas nós cerramos fileiras, estamos militando desde então na luta do petróleo, em defesa do petróleo nacional, em defesa da soberania nacional. Por isso, nós acrescentamos a esse debate a necessidade da luta pela recuperação e por 100% estatal da Petrobras, e que essa Petrobras 100% estatal esteja a serviço e sob o controle da classe trabalhadora. Porque somente a classe trabalhadora poderá, de fato, dirigir os rumos da Petrobras e colocar a Petrobras para atender as demandas da população brasileira. Porque não basta ser uma estatal, porque nós já testemunhamos em diversos momentos que as próprias estatais podem ser usadas para socorrer o capital no seu momento de crise. É importante ser estatal, mas é fundamental ser uma estatal sob controle popular, sob controle da classe trabalhadora. Nesse sentido, essa é a luta do PCB, essa é a nossa saudação, e vamos marchar junto com os companheiros. Podem contar conosco. Onde tiver luta em defesa do petróleo nacional, lá estará o PCB, lá estarão os comunistas brasileiros. Saudações comunistas. Convidamos agora o Pedro Vilas Boas Souza, candidato a vice-governador do Rio de Janeiro pelo PSTU. Pré-candidato, desculpa. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Nós gostaríamos, antes de tudo, de agradecer a oportunidade de estarmos aqui fazendo esse debate. É muito importante, por tudo que significa a Petrobras, a riqueza do petróleo no Brasil, mas não só aqui, no mundo. É fundamental que a gente vá a fundo num debate sobre a estratégia para o setor do petróleo. A gente, do PSTU, leu, estudou o programa a fundo
Mas queremos olhar e analisar ele do ponto de vista mais global, do ponto de vista de olhar... muito obrigado. Do ponto de vista de olhar o que a partir da crise de 2009, o que a partir do decréscimo da produção das bacias petrolíferas dos outros países gera a sanha imperialista sobre as riquezas descobertas nos países, principalmente nos países explorados semicoloniais como o nosso. Acho que esse é um marco importante para que nós consigamos ter um projeto e entender o tamanho da luta que nós vamos ter para proteger as nossas riquezas. O imperialismo na crise está desesperado e vai arrancar, se invade o Oriente Médio, se mata e chacina, faz um genocídio de povos inteiros para conseguir angariar o petróleo de outros lugares, não vai ser por uma votação congressual ou por um acordo que vai permitir que nós, brasileiros, tenhamos autonomia sobre nossa própria riqueza. Nesse sentido, eu acho importante que a gente analise o que foram os últimos 20 anos, o que é o período democrático no mundo do petróleo. Aqui os companheiros falaram muito a partir de 2016, do governo Temer, mas nós precisamos fazer uma análise mais profunda que isso. Há um processo, um fio de continuidade de um processo de abertura, ruptura e entrega do nosso petróleo. A quebra do monopólio de Fernando Henrique Cardoso e o fatiamento da empresa, a lei do petróleo que fez com que tivesse que desmembrar a Petrobras em diversas subsidiárias, os leilões que no governo Lula chegaram a mais de 8 leilões, o crescimento brutal da terceirização como forma de permitir que outras empresas superexplorassem os trabalhadores para ganhar mais os nossos lucros. O grande leilão, eu sou petroleiro, sou operador do terminal de Cabiúnas, lá em Macaé. Minha grande primeira luta na categoria foi a greve contra o leilão de Libra, um dos maiores leilões da história do mundo da entrega de petróleo, realizado pelo governo da Dilma. E a venda de ativos, o início da política de preço, nós temos que lembrar, é no governo da Dilma que começa, e com o final do ciclo Temer e parente, do ciclo de entrega e desmonte final da nossa empresa e dos nossos recursos. É fundamental que a gente analise esse fio de continuidade para entender que nenhum governo até agora conseguiu ir a fundo na ruptura com a dominação imperialista sobre o nosso petróleo e o nosso país. E isso não se dará sem uma luta ferrenha, uma luta de morte, em que a classe trabalhadora arranque a nossa autonomia e arranque o nosso petróleo a partir da luta de classes, da união, da EPET, do grupo de engenharia, dos sindicatos, das centrais sindicais, de todos os trabalhadores que estão aqui para conseguir e estão lutando as suas vidas inteiras em defesa da Petrobras, do Brasil autônomo, do novo projeto de país. Então, nesse sentido, companheiros e companheiras, nós temos acordos com alguns pontos do programa, mas vemos nele algumas limitações também. E aqui eu vou fazer o papel que ainda não vi nenhuma fala fazendo, de localizar. Como está aberto para o debate, eu acho importante localizar algumas limitações. Nós entendemos que o arcabouço do programa, colocado pela IPET, tenta frear o avanço do desmonte que nós estamos sofrendo. Só que a gente acha que nós temos que seguir abraçando o que é o projeto fundador do petróleo, que o companheiro Paulo falou, que outros companheiros falaram aqui. A retomada do monopólio, uma Petrobras 100% estatal, a retomada brutal e profunda de todas as nossas riquezas requer uma rebelião dos trabalhadores contra o governo e o poder que está instituído aí. Só assim nós vamos conseguir ter um desenvolvimento autônomo do país a partir do mundo do petróleo. Nossas candidaturas estão aqui colocadas com esse intuito, de ser uma mola, de ser uma engrenagem dentro de uma luta para que os trabalhadores lutem pelo poder e consigam uma nova independência para o Brasil, rompendo com o imperialismo e aí sim, tendo uma Petrobras autônoma, 100% estatal, retomando nossas riquezas, acabando com as concessões, com as partilhas, com a terceirização, que nós tenhamos uma empresa única, para que não haja diferença entre o que há hoje os caixa verdes e os terceirizados, a classe operária negra, que morre nas plataformas de petróleo ganhando R$2.000 por mês, super explorada para que acionistas internacionais venham seus lucros.
Então, nesse sentido, nós queremos fazer aqui a nossa colocação, o nosso chamado. A partir dos acordos pontuais que nós temos e a partir de saber que ninguém aqui abandonou a luta pela uma Petrobras 100% estatal, a luta pela nossa autonomia energética como país, colocar nossas candidaturas a serviço desse debate com os companheiros, mas de uma segunda independência para o Brasil arrancada na luta com uma rebelião dos trabalhadores, lado a lado com todas as entidades que defendem a classe trabalhadora contra a ação imperialista no nosso país. Obrigado, companheiros. Chamamos agora Rivaldo Barbosa, pré-candidato ao Senado pelo Partido Pátria Livre. Minha saudação a todos os amigos lutadores aqui presentes. Parabéns, Pedro Celestino. Parabéns, Felipe Coutinho. Parabéns, Ricardo Maranhão. Parabéns ao clube e à EPET por essa realização aqui. Minha saudação especial aí ao Estrela, pela figura que é, pelo que tem feito, pela figura emblemática na luta pela soberania em defesa do petróleo. Este aqui, eu dou os parabéns especiais ao saudando vocês aqui, porque isso aqui é um ato de fé que vocês nos convocaram a fazer, né? Um ato de fé do sentimento de brasilidade, um ato de fé pelo Brasil. E isto que está realmente neste encontro aqui, é isto que paira sobre este encontro aqui, é o compromisso com o sentimento de brasilidade, usando a Petrobras, como sempre ela foi para isso, como instrumento da brasilidade, como instrumento do sentimento de afirmação do Brasil, da afirmação de um povo. É exatamente a destruição da Petrobras, é a destruição desse sentimento de povo. É o povo brasileiro como nação que está em risco nesse momento. É em cima do povo brasileiro que eles visam, ao visar e ao tentar destruir a Petrobras. Porque é o Estado Nacional brasileiro que eles estão procurando destruir. E é o Estado Nacional brasileiro que pode manter essa nação de pé, que pode colocar o Brasil de pé no mundo de uma maneira de respeito. Só o Estado Nacional é que pode alcançar isto. É exatamente a destruição do Estado Nacional que começou. Aquele desmonte lá atrás, com Collor, com Fernando Henrique. É ali que começa realmente o desmonte do Estado Nacional brasileiro. Agora, nós temos que retomar essa luta, não apenas em defesa da Petrobras, mas em defesa do Estado Nacional brasileiro, para que o povo brasileiro tenha o seu instrumento de afirmação, né, no mundo. E tem outro significado aqui, que eu também cumprimento ao clube e à EPET, é que vocês compreendem o valor da ação parlamentar, na luta em defesa dos interesses nacionais, né? Nós, na Constituinte, Paulo Ramos, nós éramos minoria, mas a Constituição foi mais nossa do que deles. Tanto assim que, para poder destruir o Estado Nacional brasileiro, eles tiveram que rasgar a ordem econômica da Constituição no governo Fernando Henrique. Fizeram a mutilação da Constituição brasileira. Foi ação parlamentar que evitou a revisão constitucional em 92, 93. Foi a revisão, foi a ação parlamentar ali, né, que nós fizemos resistir e que seguramos. Depois, no governo Fernando Henrique, eles fizeram essa mutilação. Eu não quero puxar brasa para a nossa sardinha, mas fizeram aquela reforma, o desmonte da ordem econômica, porque lá já não estava Ricardo Maranhão, lá já não estava eu, já não estava o Paulo Ramos. Vocês dois, eu sou uma figura insignificante. Muito pelo contrário, você é parte dessa luta, né, e de grande importância, de grande significado. A ação parlamentar é muito importante, especialmente nesse ambiente que está aí, né? Não há dúvida que o processo eleitoral é essa dificuldade imensa,
né? Mas não há dúvida que nesse processo eleitoral eles afastaram muita gente do Congresso Nacional. Quando eu vejo o Paulo Ramos, então, que agora luta aí pelo retorno ao Congresso Nacional, realmente eu reflito muito. Como isso é importante. Como isso tem significado. O Paulo disse que aqui também é um ato de fé, né, como eu disse, mas é um ato também de se apresentar aí como candidatos, né, e pedir voto, né, Paulo? É o nosso ofício, nosso dever. Se queremos encarar a luta com seriedade, é porque queremos um mandato, né? Eu também estou nessa luta aí para o Senado Federal, enfim, com as imensas dificuldades, mas eu vejo aqui, né, tanta gente que desfilou aqui, né, tanta gente boa e importante, mas eu quero dizer que a luta em defesa do Brasil e do povo brasileiro é assentada no sentimento de brasilidade, de nacionalismo. É o nacionalismo que deve guiar. Eu sei que há muita gente boa, né, por aí que luta por tantas coisas boas para o povo brasileiro. Mas a luta na inspiração do nacionalismo é que faz compreender, né, de que o que está em jogo é a nação brasileira. O que está em jogo é o interesse nacional. Isso nos diferencia. Há muita gente boa com tanta luta aí, mas que não tem essa compreensão do nacionalismo, da luta nacional do povo brasileiro. E o clube é um estuário disto, ao longo da sua história. O idas e vindas, é claro, como tudo no Brasil, mas o clube é um estuário disso, de ser o grande debatedor do interesse nacional brasileiro. Evidente que a EPET é a maior expressão, né, do sentimento de nacionalidade, da luta nacional do povo brasileiro. Parabéns a vocês, obrigado a vocês por nos permitir que todos nós firmemos esse ato de fé pelo Brasil em defesa dos interesses maiores do povo brasileiro. Nós vamos chamar agora o pré-candidato a deputado federal, Raimundo, do Partido dos Trabalhadores. Muito boa noite a todas e todos. Quero aqui me dirigir à mesa, cumprimentar o Estrela, cumprimentar o Pedro, que nos acolhe aqui no Clube de Engenharia, esse clube que cumpre o seu papel de uma casa que discute a democracia, Ricardo Maranhão e o Felipe. Agradecer muito por conta da produção que vocês fazem para subsidiar a nós que pleiteamos estar na Câmara Federal para defender aquilo que deve ser a obrigação de qualquer candidato, né, Paulo, de qualquer parlamentar que esteja vinculado no campo democrático popular e na defesa da democracia e na esquerda brasileira. Então, acho que isso tem que estar muitíssimo claro. Eu, há pouco tempo, estava numa caminhada de um pessoal que luta por moradia no Rio de Janeiro, Ricardo. E aí uma senhora estava na caminhada e ela disse assim, eu disse para ela, a senhora também luta por sua moradia? E ela me disse uma expressão que o Glauber, em outras palavras, falava aqui. Ela disse assim, não, eu estou aqui porque toda luta é minha luta. Acho que esse sentimento, né, que nós temos que incutir em cada um de nós, nas nossas lutas, é a compreensão de que os 10 pontos que a EPET nos sinaliza, os 10 pontos, ele, na verdade, dá para nós a possibilidade de retomada da Petrobras como elemento importante da nossa soberania. Então, os 10 pontos que nós, os parlamentares eleitos à Câmara Federal para o período de 2019 a 2022, esse é um compromisso, não é um compromisso apenas porque estamos discutindo a retomada do país, é porque é um compromisso com a nossa história, um compromisso com o nosso passado, um compromisso com as conquistas, um compromisso com tanto sangue derramado para defender a nossa soberania e a autonomia do povo brasileiro. Então, essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Então, quero aqui manifestar o meu mais profundo acordo, né, e não poderia ser diferente, havendo uma produção desse nível, nos orientando e nos subsidiando para os nossos mandatos. Mas eu tenho aqui uma expressão, ou um encaminhamento, que eu acho que é bastante lúcido e importante que nós o façamos em todos os lugares onde a gente estiver. Há uma narrativa muito cruel contra a Petrobras.
Essa narrativa é uma narrativa que o tempo todo está dizendo para nós que o melhor caminho, de fato, é o caminho da venda do nosso petróleo, o melhor caminho é, de fato, que nós não tenhamos a luta pelo conteúdo nacional, o melhor caminho é, de fato, que continue nas mãos das empresas que compraram, que a privatização permaneça, que a gente não reestatize. O melhor mesmo para a Petrobras é que, de fato, estejamos nas mãos dos estrangeiros, porque nós não temos capacidade de operacionalizar. Isso o tempo todo está sendo dito. E nós que estamos aqui nesse auditório, Estrela, nós já somos todos favas contadas, porque estamos muito convencidos de tudo isso. O nosso papel, a nossa tarefa é de ir aos recantos e aos cantos, aos lugares onde as pessoas estão sendo contagiadas e contaminadas por essa informação de alguém que quer nos vender, de alguém que quer nos colocar de joelho diante do capital internacional, para dizer essas pessoas estão enganados. A educação de nossos filhos, o preço do gás da cozinha que você vai cozinhar o seu alimento, o seu feijão, o seu arroz, né, a escola do seu filho, a saúde lá na ponta, né, a mobilidade urbana, a habitação que você terá, que você tem direito a ter, tudo isso depende de nós defendermos a nossa soberania e, portanto, defendermos a nossa Petrobras. Então, esse é um compromisso que nós não podemos perder de vista. Aqui no Rio de Janeiro, nós sabemos o que foi o desmonte da Petrobras, o que foi o desmonte, o que foi a venda, o que foi o desmanche feito, por exemplo, com o Comperj. O que foi o desemprego, o que foi a descontinuidade dos processos da Petrobras. Nós sabemos disso, sentimos isso na pele. Eu hoje falava lá em Laranjeiras, na Associação de Moradores, tinha um grupo grande de pessoas, e eu dizia, olha, em Laranjeiras, na Zona Sul, o pessoal de condomínio, síndico de condomínio, querendo discutir como é que se organiza melhor os seus condomínios. Me chamaram para fazer um debate, para falar um pouquinho sobre as questões do desemprego na cidade do Rio de Janeiro. Eu dizia, olha, quando o governo de Michel Temer, o governo de golpe de Michel Temer, vende a nossa soberania e se coloca de joelhos diante do capital internacional, o que ele está fazendo é aumentando aqui na nossa ponta, aqui onde nós estamos, a nossa cidade, só em 2 anos, aumentou de 8 para 18 mil pessoas em situação de rua. Só o comércio ambulante aumentou de 18.400 para 60 mil ambulantes na cidade do Rio de Janeiro. O que é isso da cidade do Rio de Janeiro refletido, de certa forma, espargido para o país inteiro? Então é um compromisso de honra de quem se considera brasileiro e de quem se considera alguém que pode representar o povo brasileiro nos seus anseios mais profundos, que é um anseio de soberania, que é um anseio de nacionalidade. Então acho que tem uma narrativa que nós precisamos destruir, que nós precisamos fazer a queda de braço. Tem gente que está sendo convencido do outro lado, e as nossas candidaturas, Paulo, Vivaldo, outros companheiros que aqui se apresentaram, né, as nossas candidaturas, elas cumprem esse papel fundamental de fazer o debate e decodificar, falar de maneira mais simples o que significa a venda da Petrobras para o nosso povo. E aí, nesse sentido, agradecer à EPET, que produz um material tão robusto, né, para a gente agregar as nossas futuras lutas, para a gente poder aprender, né, e errar menos, dar menos mancadas, né? Então, Lula livre. Chamamos agora a Luiz Alexandre, pré-candidata a deputada federal pelo Partido Pátria Livre. Boa noite, pessoal. Quero cumprimentar a todos. Quero ser muito breve na minha apresentação. Muitos, mesmo os companheiros da Petrobras, por ter trabalhado 30 anos nessa maravilhosa empresa, não me conhecem. Então eu vou me apresentar. Eu sou Luiz Alexandre Pereira, estou conhecido como companheiro lá na Petrobras como LAP. E eu queria fazer um breve histórico da minha vida para eu poder apresentar a minha plataforma. Eu entrei na Petrobras, um concurso a nível nacional, onde existiam profissionais competentes muito acima da minha capacidade, porque naquela ocasião eu ia começar a engenharia, e eu sabia de colegas que fizeram o concurso na Petrobras, que já estavam na engenharia há algum tempo. E nós fizemos um concurso para projetista de plataforma offshore. Pois bem, somente eu passei nesse concurso. Esse gigante que chama Petrobras demitiu um petroleiro apaixonado pela essa empresa
12 anos depois, no governo Collor. Por quê? Porque ele incomodava. Incomodava porque eu fazia hora extra sem ganhar, para entender de todo o projeto que a gente se envolvia. Nós nos envolvemos na Petrobras. Eu, apaixonadamente, ia até 11 horas, o vigia era obrigado a me tirar da empresa, porque eu não fui registrado para ficar depois do horário normal. Foram várias vezes isso. Pois bem, eu saí do país muito triste, foi a minha grande crise existencial. Tá? Mas quando a gente volta com mais garra. Eu era conhecido como Alexandre também, mas eu voltei como Luiz. Luiz talvez tenha alguma coisa a ver com a luz, e eu preciso dessa luz para clarear o meu caminho. Durante essa caminhada, eu encontrei grandes companheiros, mas também alguns traidores que faziam de tudo para me derrubar. Porque eu não dobrava, não cedia à corrupção, e muito pelo contrário. Eu já apontava todos os problemas há 30 anos atrás, o que iria acontecer com a nossa empresa. Mas, sutilmente, as pessoas fingiam que não entendiam o que eu escrevia pelos computadores da Petrobras. Mas os gerentes sabiam quem era eu. Eles vieram até a mim, não me davam as promoções, mas vieram até a mim para proibir que eu usasse os computadores da Petrobras a meu bem, a minha própria situação que eu vivia. Só que eu só digo para o chefe: o senhor está lendo os e-mails que eu estou mandando? Leia com atenção. Eu estou defendendo, sabendo que ele não era do lado oposto, mas eu tinha que incluí-los. Eu estou defendendo a nossa Petrobras. Leia com atenção. Ah, mas você está usando o horário da empresa? Eu falei: não estou usando o horário da empresa. De 2 horas da manhã às 5 horas da manhã, muitas noites eu fiquei em claro, incomodado com as situações da empresa, e eu pegava o pendrive, colocava nos computadores da Petrobras antes do expediente, ou depois no almoço, ou depois do expediente. Olhe bem, o chefe. Pois bem, ele falou assim: muito bonito o que você faz, só que você não pode mais fazer isso. Tá bom. Eu aceitei, porque passaram meses eu sendo repreendido, e essa situação não parecia ninguém para me dar um tapinha nas costas. Mas eu estou aqui para mostrar o seguinte, que eu tenho um desafio a fazer, como fiz na Petrobras, mesmo até aos meus gerentes que me impediram de eu ir para a plataforma já com idade. Eu consegui chegar até a plataforma e fiz um excelente trabalho, e não queriam deixar eu me aposentar. O desafio que eu faço agora é estar indo no Pátria Livre. Eu espero que essa pátria um dia seja livre, como deputado federal. Muitos desafios virão. Quero o apoio dos companheiros que me ajude de qualquer forma dessa visão que todos têm aqui. Eu não quero falar do que acontece no país, que todo mundo já está cansado de saber, mas muitos desafios virão. E eu estou aqui na luta. Conte comigo. Pátria Livre. Chamamos agora o pré-candidato, professor Ivan Luiz, também pelo partido Podemos. Pré-candidato, deputado estadual. Boa noite. Eu quero saudar a mesa aqui, através do nosso presidente, né? E saudar o nosso plenário pelo nosso candidato ao Senado, pré-candidato Vivaldo Barbosa. Companheirada, primeiramente, eu tenho que fazer um registro aqui, que eu reproduzi uma frase, e eu atribuí essa frase ao Ney, lá do SEMPES, que era a frase seguinte: sem tecnologia não há soberania. E eu reproduzi essa frase direcionada ao Ney várias vezes. E lá no sindicato,
ele me falou assim: Ivan, essa frase não é minha, você para de falar, de me atribuir a essa frase é do nosso diretor Estrela, que sem soberania, sem tecnologia, não há soberania. Então, tem que fazer esse registro aqui. Agora, nós caminhamos muito em Brasília para defender a Petrobras contra o 4576. E lá, nós tivemos a participação fundamental do deputado Glauber. Foi uma participação fantástica, tem que fazer também esse registro aqui, né? E a presença do Coutinho, do nosso diretor Estrela, deram uma contribuição fantástica na defesa da Petrobras. Mas, quando nós íamos de gabinete em gabinete, fazendo aquela peregrinação, e nós falávamos, eu falei várias vezes para alguns daqueles idiotas, entreguistas, traidores, que a Petrobras era uma empresa estratégica. E eles respondiam o seguinte: não existe mais nada estratégico no mundo. E eu cheguei a falar para alguns desses imbecis o seguinte: pergunta para o Trump se tem alguma coisa estratégica, pergunta para o Putin se tem alguma coisa estratégica, pergunta para o chinês lá se tem alguma coisa estratégica. Então, a nossa dificuldade é uma só. Muito bonito os 10 pontos. Eu estava na audiência pública na Agência Nacional de Petróleo, quando estava se discutindo acabar de vez com o conteúdo local. Acabar de vez. Essa discussão foi muito aprofundada lá na Agência Nacional do Petróleo. E eles, sem nenhum escrúpulo, nós testemunhamos esse absurdo de que a Petrobras é como se fosse uma empresinha qualquer, né? É como se fosse uma empresinha qualquer. Há pouco tempo, né, que eu sou diretor do Sindicato Petroleiro também, e de comunicação da FNP, eu estava fazendo uma assembleia dentro da Shell, e lá, 2 engenheiros, depois da assembleia, vieram conversar e falaram assim: nos incomoda muito ir até o sindicato e ler aquela frase que privatizar faz mal ao Brasil. Eu falei: não deveria fazer, mas faz por quê? Por causa dos contratos esdrúxulos. Por exemplo, vocês reconhecem a competência do petroleiro Petrobras? Aí eles ficaram assim: vocês transitaram, vocês divulgaram que gastaram 250 milhões de dólares na área do pré-sal. Vocês descobriram o quê? Eu perguntando para os 2 engenheiros lá da Shell. Aí eles ficaram impactados. Eu falei: e a Petrobras? Foi lá, e aí? Qual foi o resultado? Então, vocês têm que reconhecer o valor do petroleiro Petrobras, pô. Vocês são obrigados a reconhecer. Mas, agora voltando para o nosso trabalho aqui, de reconhecer os 10 pontos e muito mais pontos, nós temos que reconhecer que depois que eles derrubaram o Mossadegh, eles descobriram, a CIA descobriu, que comprando o parlamento e comprando a mídia, ficava muito mais barato do que fazer a invasão, pô. Você vai fazer a invasão, você tem um desgaste diplomático fantástico, você tem o mundo todo contra você. E se nós comprarmos a mídia e o parlamento, a coisa flui com legitimidade. O golpe é dado com legitimidade. O vampiro está lá com legitimidade, porque ele era vice-presidente. Então não adianta se inventar nenhum discurso. Ele está lá legitimado. Ele está lá legitimado e está fazendo o que quer. Por quê? Porque vou dar aquele grito de guerra, aleluia. Aleluia, meu irmão. É o aleluia que está dando essa substância toda para ele lá. É exatamente o aleluia, que é o homem que sabe conduzir, conhece tudo do parlamento, sabe quais os parlamentares que ele pode cooptar, sabe quais os parlamentares que ele pode comprar, não é cooptar, né? Que ele pode comprar. Isso está aprovado, aí a mídia divulgou, alguma mídia divulgou,
né, aquelas emendas parlamentares, como é que ele comprou o voto. Algumas mídias realmente divulgou isso. E nós, para concretizarmos isso que está aqui, a categoria petroleira tem um grande e grave problema. Ela é somente técnica. A categoria petroleira, ela não é política, meu companheiro. Se ela fosse política, ela teria representante. Se ela tivesse 2 representantes em cada estado, ela teria 54 parlamentares, meu irmão. Ela teria 54 gabinetes para garantir a nossa ida a Brasília. Infelizmente, o que nós precisamos conscientizar a categoria petroleira dela ter consciência política. Porque, tecnicamente... Acabou? E o minuto já foi. Então, olha só, obrigado aí e estamos juntos. Nós vamos chamar agora Vinícius Camargo, candidato a deputado pelo partido do PSTU. Boa noite, gente, saudando aí todo o plenário, toda a mesa. Agradecendo aí o acolhimento do Clube de Engenharia e o trabalho que a EPET desenvolveu. A gente vê como muito importante esse trabalho. O programa proposto aí, a gente entende que levanta os ataques que estão colocados nesse momento e aponta algumas soluções para esses ataques, né? No entanto, não responde de conjunto todo o ataque que está colocado, né? A gente sabe que tem o PL do Movimento Social, que traz como norte o monopólio do petróleo, né? Bem como a Petrobras 100% estatal. Isso é fundamental em qualquer programa que a gente definir aqui, que a gente trabalhar para a gente defender a Petrobras e defender o Brasil. Então, nesse sentido, o PSTU acha que é fundamental se contrapor aos leilões, à venda de ativos, à lei de partilha, que é privatização, entrega 70% do petróleo, coloca um papel menor à Petrobras de operadora, né? Para que a gente possa, de fato, pavimentar um plano de soberania para o país. Os pontos que foram colocados aí, a gente viu os 10 pontos colocados. Um primeiro lá, combate a questão da venda de ativos. Faz um debate financeiro da venda de ativos. E a gente acha que tem que ser um combate cerrado à venda de ativos. Aponta a restrição de dividendos nesse sentido, como uma solução econômica financeira para o ataque que a Petrobras está sofrendo. No entanto, a gente tem claro o saque que foi feito contra a Petrobras pelas empreiteiras corruptas e caloteiras e pelo governo de plantão. E a gente tem que fazer a cobrança direta desses sujeitos para a indenização da Petrobras, para que a gente possa retomar os investimentos e os empregos da população brasileira. Ainda, reivindica o projeto de partilha do governo Lula. Esse não é o projeto dos movimentos sociais. Nós defendemos o monopólio estatal do petróleo. E é uma Petrobras 100% estatal. Esse tem que ser o norte de todo o movimento. Tem uma questão, e essas são as questões que estão colocadas no ataque no momento, né? Outra questão que está bem colocada pelo Aleluia, né? O Aleluia está colocando todos os projetos de ataque, que é contra da questão da cessão onerosa, atacando a Petrobras, e ainda querendo tirar da possibilidade da Petrobras a questão do excedente da cessão onerosa. Se a gente só se colocar nesse ponto, se discutir isso, e não discutir a defesa do pré-sal de conjunto, para que a Petrobras seja exploradora, nós estamos dando um foco que não é o foco que tem que ser do movimento petroleiro, do movimento nacional. Discute ainda a retirada dos ADRs do país. Como a gente defende uma Petrobras 100% estatal, não é só quanto aos capitalistas internacionais, né? Também aos capitalistas que estão comprando a Petrobras aqui, determinando sua parcela privada dentro desse capital. Portanto, esses não são os marcos da soberania do país, de um projeto de soberania do país, né? O Brasil, mais do que nunca, precisa de uma segunda independência nesse sentido. E isso porque o PSTU está marcando isso, porque nós tivemos a descoberta do pré-sal e temos ataques mais ferrenhos do imperialismo contra o Brasil, contra a Petrobras, tomando todas as nossas reservas. A gente polemiza aqui, tem uma questão de um vídeo da EPET tratando
da privatização, dos ataques e tal. E esse vídeo não fala da privatização que o governo Dilma fez do maior leilão de petróleo, que foi a entrega do Campo de Libra. Outra questão também colocada foi que tem as manifestações de 2013 como uma manipulação midiática de espiões da CIA. Centra esse ponto. Nesse sentido, nós identificamos uma concepção que nos diferencia nesse sentido, né? Que é uma diferença entre nós, que limita a discussão que a gente está fazendo aqui, que vem desenvolvendo esse debate aos marcos do projeto do Marco Social Liberal feito pelo PT. Limita, nesse sentido, o nosso debate. E mantém o foco nosso subserviente ao projeto que se dá a partir também da partilha, né? Assim, ainda, nós vemos aqui uma linha, né, se soma-se a isso, uma ilusão neodesenvolvimentista que seria possível trilhar um caminho soberano sem se enfrentar com o imperialismo, só pelo desenvolvimento nacional, com pequenos ganhos a cada momento. Então, a gente entende que as medidas que estão colocadas são medidas mediadas que compõem um projeto mediado. E a gente tem que evoluir e defender um projeto soberano. Por isso, a gente reafirma: o Brasil precisa de uma segunda independência. E assim a gente tem que ter outro projeto para trilhar e conquistar a nossa soberania, né? O PSTU vem falando em rebelião, vem falando na necessidade da luta dos trabalhadores. Por quê? Porque diante do que está colocado, dos ataques que são colocados, só a organização dos trabalhadores e uma luta ferrenha pode evitar o que está colocado para o Brasil nesse momento. E a gente tem que ter o norte certo da soberania, o norte certo da unidade dos trabalhadores, para poder enfrentar o que está colocado. E a gente sabe que o debate do setor petróleo é central nesse momento para a gente enfrentar tudo que está colocado aí, de entrega das riquezas do país, da venda de todas as estatais. É importantíssimo, a partir daqui, a gente discutir o projeto nacional. Quais são os caminhos? Se a gente vai continuar num projeto de colaboração de classes, se vai continuar votando naqueles que fizeram união com as empreiteiras corruptas e caloteiras, ou se a gente vai fazer um projeto independente para, de fato, defender o país e defender os trabalhadores. Era isso. Obrigado. Chamamos agora o deputado federal Alexandre Molon. Bom, boa noite a todas e a todos. Queria cumprimentar os vários amigos, as várias amigas que eu reencontro aqui nessa noite. É, de fato, uma alegria poder estarmos juntos, apesar desse momento gravíssimo que vive o Brasil. Mas, justamente por isso, acho que é fundamental essa reunião. E eu queria, Felipe, através de você, cumprimentar a EPET por essa iniciativa, pela sua agenda, pela síntese nesses 10 pontos, e, ao mesmo tempo, essa provocação para pensarmos em um projeto de desenvolvimento soberano do Brasil em termos de energia. Tem sido muito dura a nossa luta lá no Congresso Nacional para tentar impedir, retardar ou dificultar os retrocessos. Tem sido muitos. Não tem sido uma luta fácil. Não que nos falte apoio na sociedade. Felizmente, o povo brasileiro, pouco a pouco, vai acordando sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre o que está em curso no Brasil. É um processo que vem se desenvolvendo. A sociedade brasileira vai percebendo o que está em jogo e vai se posicionando. Com licença, presidente Pedro, aqui da casa, muito obrigado por nos receber. Mas eu dizer que a sociedade vai se dando conta do que está em jogo e, portanto, vai se manifestando contra as privatizações. E eu me lembro aqui, Pedro, do nosso último evento na Assembleia Legislativa, contra a privatização da Eletrobras,
que foi um movimento vitorioso. O governo ilegítimo não teve força para levar adiante no Congresso Nacional a privatização da Eletrobras. Não conseguiu avançar. Não porque faltasse vontade ou pressa para destruir o que o povo brasileiro construiu com décadas de suor e sacrifício, mas porque faltava apoio na sociedade. A sociedade começou a entender que a energia elétrica ia aumentar, que um projeto de desenvolvimento nacional ia se tornar cada vez mais difícil, e reagiu. Temos feito uma dura luta lá em defesa da Petrobras e do nosso petróleo, mas não tem sido fácil. E por que eu digo isso? Porque essa não é uma eleição que os progressistas possam se dar o luxo de perder. Eu já vi alguns companheiros e companheiras dizendo: não, essa eleição é uma eleição muito difícil, nós vamos acumular forças, e na próxima não haverá o que governar. Na próxima não haverá país para se administrar. É verdade. Porque tudo terá sido vendido. Eles não venderam tudo porque não deu tempo. Agora eu fico imaginando um governo com a legitimidade, ainda que parcial por esse momento de exceção, mas com a legitimidade das urnas, com 4 anos e uma base ampla que provavelmente farão, já que apesar do financiamento ser um financiamento público de fundo eleitoral, ele, lamentavelmente, ele repete a lógica da distribuição do dinheiro privado, porque a base de sua distribuição são os votos alcançados em 2014, que foram alcançados com o financiamento de empresas. Portanto, de alguma maneira, o financiamento público, ele refaz, ele repete, ele reforça aquele resultado alcançado com o dinheiro privado. Então, eles terão uma base ampla. E terão 4 anos, se não tiverem 8. E terão a legitimidade do voto. Portanto, o cenário será um cenário muito pior do que esse que a gente vive hoje, se nós perdermos essa eleição. E eu digo isso porque eu entendo que seja nossa obrigação tentar, ainda nesses poucos dias que faltam, construir alianças capazes de fato, vencer as eleições e unificar os progressistas. Seria muito ruim que nós fôssemos cada um com o seu candidato para as eleições. E eu digo isso em termos nacionais e digo isso em termos estaduais também. E fico à vontade, porque como parlamentar do PSB, o PSB não está pleiteando a presidência da República, entende que não tem um nome que tenha acumulado forças para isso, e não pleiteia também a cabeça de chapa para o governo do Estado, porque entende que não acumulou forças para isso. Mas quer construir, quer somar e quer oferecer o seu tempo de televisão, os seus militantes, a sua história digna, para que a gente construa uma aliança capaz de salvar o Brasil. Que é isso que está em jogo. E nesse minuto que me resta, eu termino deixando aqui esse apelo, não apenas reafirmando o meu compromisso com a agenda de defesa da Petrobras, do nosso petróleo, de um desenvolvimento soberano em termos energéticos e, portanto, a possibilidade de um desenvolvimento econômico nacional, mas deixando também aqui esse nosso apelo, esse nosso sonho, esse nosso desejo, essa nossa utopia de que, finalmente, tenhamos o bom senso de sairmos juntos, para não gastar energia entre nós e não pensarmos se esse ou aquele jeito elege 1 ou 2 deputados daqui ou dali. Não é hora de pensar em qual é o tamanho da bancada que vai ficar para o meu partido. É hora de pensar em salvar o nosso país, porque é isso que está em jogo. E como eu sei que aqui tem muitos militantes de muita qualidade, parlamentares, militantes sociais, e essa associação exemplar que é a AEPET para todos nós, e os engenheiros que tanto orgulho têm dado ao Brasil ao longo das últimas décadas, gente honrada, séria e comprometida com o Brasil que está aqui na mesa e no auditório, eu acho que esse apelo deve ser feito. E eu acho que ainda é tempo. Faltam poucos dias até o dia 5 de agosto, mas ainda é tempo. Hoje mesmo eu fiz algumas conversas com algumas lideranças do Rio e do Brasil, nesse sentido ainda tenho esperança de que a gente possa entregar ao povo brasileiro aquilo que ele espera de nós, grandeza e compromisso com o futuro do Brasil, acima do compromisso
com as nossas bancadas ou os nossos partidos. Muito obrigado, viva a EPET, viva o povo brasileiro e a nossa luta de resistência. Muito obrigado. E para encerrar o nosso evento, que já passou meia hora, Pedro Castilho vem fechar com chave de ouro o evento de hoje. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, poder falar para vocês todos, entendeu? Para uma plateia privilegiada como a de vocês. Mas eu queria falar sobre um assunto que ninguém fala. Os grandes oradores, os grandes sábios que tem aí, ninguém fala sobre esse assunto e eu queria passar esse assunto para vocês. Que assunto é esse? Esse assunto é o grande capital. O grande capital. O grande capital domina o mundo, domina o Brasil. 15 a 20 grandes capitalistas dominam o mundo, o grande capital do mundo. 15 a 20 grandes capitalistas brasileiros dominam o capital no Brasil. Entende? Esse assunto, entendeu? Nunca eu vejo ser falado aqui entre nós. Este assunto do grande capital, entendeu? Eu converso com os nossos colegas e nenhum deles está, digamos, atento a este assunto. Eu aproveitei a saída do Paulo Ramos aqui agora só para ir lá fora, conversar um pouco com ele e levantar esse tema do grande capital. Que em todas as reuniões que eu vou, ninguém conversa sobre o grande capital. Olha, 15 a 20 grandes capitalistas dominam o mundo. 15 a 20 grandes capitalistas. E quando eu era mocinho, menino, no interior de São Paulo, eu via pobres nas ruas, miseráveis, ficava com a pena, eu pensava que ia mudar isso. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, eu moro no Leblon, ainda estão lá aqueles pobres miseráveis nas ruas pedindo esmola. E quem é o responsável por isso? É a grande concentração do capital, que bota na mão de 15 a 20 grandes capitalistas o domínio do mundo, a manutenção do poder deles. É isso que eu queria dizer a vocês. Me desculpe de vir falar de um assunto desse completamente diferente dessa reunião. Obrigada, Castilho. Passamos a palavra, então, para o Felipe encerrar. Eu vou ser bem rápido. Agradeço a todos pela presença. Está lançado o programa setorial da EPET e a gente continua à disposição para conversar com os pré-candidatos e com a sociedade em geral, todas as pessoas que queiram conversar sobre os pontos, sobre outras alternativas, sobre variantes do tema. A EPET continua à disposição e a nossa intenção é começar a mudar o Brasil em 1º de janeiro de 2019, que chegue logo 1º de janeiro.